Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É muito comum na cultura de vários locais histórias as quais alegam que entidades espirituais protetoras da mata ou dos animais podem constantemente tomar a forma de algum bicho, de algum animal enfurecido que vise atacar ou ludibriar o caçador. E é uma história dessa que eu vou contar para vocês aqui hoje. No ano de 2007, eu fui morar no interior do meu estado, no sul do estado, em uma cidade chamada Pimenta Bueno. Nessa época, estava sendo construída lá uma usina hidroelétrica, a chamada Usina Hidroelétrica Rondon 2. A empresa que estava construindo, chamada Eletrogós, era uma empresa que veio da Bahia para poder construir essa usina. E essa usina estava sendo construída em um lugar extremamente bonito aqui do estado, chamado Vale do Apertado. Esse nome é porque é uma formação geológica de rochas extremamente estreitas e que abaixo delas corre o rio Pimenta Bueno. Em alguns trechos, você chega a ter ali uma largura de 2 ou 3 metros apenas das encostas por onde corre esse rio. Uma passagem muito estreita, e daí vem o termo Vale do Apertado. Um lugar lindíssimo. E para lá eu fui no papel de biólogo residente. Ainda estavam sendo feitos os estudos, e estava começando a obra, começando a estabelecer as cotas de alagação. E uma empresa terceirizada aqui da minha cidade precisava de um biólogo residente lá. E lá fui eu morar no meio do nada. Eu era o único biólogo, junto com o encarregado de campo, um cozinheiro e mais 2 auxiliares. Um desses auxiliares era o Ronaldo. Ronaldo era um cara extremamente simples, e a casa onde nós morávamos era do pai dele, e ele alugou para a empresa para que os trabalhadores dessa empresa terceirizada pudessem ficar. E era onde eu ficava. E o Ronaldo passou praticamente toda a sua infância caçando. Um lugar extremamente ermo, onde era necessário realizar a caça de subsistência. Então o Ronaldo era um exímio caçador que abandonou essa prática após a chegada da usina e após a sua contratação, quando simplesmente já não existia mais a necessidade do abate de nenhum tipo de animal silvestre. E uma vez, fazendo uma visita às cotas de alagação, áreas da estrada provisória que foi criada no entorno da usina e aonde a água atingiria, nós periodicamente pegávamos a caminhonete e fazíamos esse trecho para poder verificar como é que estavam essas cotas e também para poder acompanhar a parte que seria o início do desmatamento da área onde seria alagado. E o Ronaldo, ele me chamava apenas de biólogo, ele não me chamava pelo nome. O Ronaldo era um sujeito extremamente simples, passou a vida toda na roça, e ele só me chamava de biólogo. E uma vez ele falou assim: biólogo, você sabia que às vezes podem aparecer bichos enfeitiçados para assustar um caçador? E eu perguntei: você já viu alguma coisa assim, Ronaldo? E ele falou: olha, eu vou contar uma coisa agora que aconteceu comigo há uns anos atrás e que até hoje eu não esqueci. E o Ronaldo me falou que em determinada feita ele saiu para fazer uma caçada à noite. Ele tinha montado um trepeiro ou uma espera a mais ou menos uns 500 metros do local ali onde ele morava. O trepeiro, ele é uma estrutura que caçadores montam utilizando 2 árvores para que eles possam ficar longe do solo. Além de evitar o risco de estar próximo ao solo, ele tem uma visão privilegiada de quando a caça chega até esse local. Geralmente esses trepeiros, eles são troncos que são montados a uma determinada altura e o caçador fica sentado lá em cima, de frente para o atrativo. Seja alguma ceva que ele tenha colocado, milho, ou algum tipo de coquinho nativo, ou muitas vezes um barreiro,
ou seja, um lameiro natural no meio da mata, onde os animais tendem a procurar sal. E ele disse que montou esse trepeiro, colocou uma trava à altura da sua cabeça e 2 travas que serviam de banco. O Ronaldo ele não usava rede como alguns caçadores fazem, ele ficava sentado nesse trepeiro. E ele disse que mais ou menos lá pelas 10h30, 11 da noite, ele escutou o barulho de um animal chegando, pensou que era uma anta, e quando o animal adentrou, que ele ligou a lanterna, ele disse que esse animal era um porco do mato, adulto, com olhos enfurecidos e que ficou encarando o Ronaldo. O Ronaldo achou estranho. Porco do mato não costuma aparecer à noite em cevas, é um animal basicamente diurno. Mas ele não contou muita conversa. Ele apontou a calibre, ele tinha uma espingarda calibre 20. Ele apontou a 20 para o animal e efetuou um disparo. E ele falou assim: biólogo, o animal, o bicho nem se mexeu. E ele ficou batendo o queixo para mim. Troquei o cartucho, coloquei um cartucho novo, apontei de novo, dei outro tiro em cima dele e é como se eu não tivesse feito nada. E ele disse que esse bicho enfurecido começou a investir sobre a espera. A espera tinha sido feita em 2 árvores relativamente finas. E esse bicho deu uma cabeçada na árvore que balançou a espera e a espingarda caiu da mão dele. Para ele não cair, acabou largando a espingarda. E ele disse que esse animal estava enfurecido, esse animal dava cabeçadas que balançava a espera, e ele segurando a espera. E ele disse que ficou tão nervoso que ele começou a arremessar os cartuchos com a mão em cima desse bicho. E ele falou assim, batia nas costas dele, parecia que estava batendo em tábua, biólogo. E o bicho não tinha nenhum sinal de sangue, eu focava a cara dele, o bicho estava furioso. E ele dava cabeçada, e esse bicho não saiu debaixo da espera. E ele disse que esse animal só saiu debaixo da espera quando o dia estava quase amanhecendo. E ele falou assim, olha, esse bicho estava enfeitiçado. Esse bicho estava com algum demônio dentro do couro dele. E na hora eu até brinquei, eu falei, cara, isso aí provavelmente é o curupira que estava incorporado nesse bicho aí para poder te assustar. E ele falou assim, biólogo, eu tô falando sério, não tô brincando não, esse bicho tava com alguma coisa nele. Eu até falei, cara, brincando, cara, é tu que não sabe recarregar cartucho. Ele falou, eu não, porque os cartuchos eram originais. Ele me disse que ele tinha comprado esses cartuchos uma semana antes, na rua, né, como a gente falava, na cidade, numa ida dele lá. E eram cartuchos novos, não eram cartuchos recarregados. E que inclusive no outro dia, quando ele chegou, ele catou os cartuchos no chão e disparou alguns desses cartuchos contra uma porta velha lá. E todos funcionaram perfeitamente bem, abrindo buracos na porta velha. Então, nada tira da cabeça do Ronaldo que aquela queixada era um animal enfeitiçado que estava ali, provavelmente para tirar a vida dele se ele caísse dessa espera. Ele disse que passou um bom tempo sem querer caçar depois disso, mas obviamente depois a necessidade fez ele voltar para a espera, mas ele disse que nunca mais ficou até muito tarde na espera porque ele achava que esse bicho poderia voltar. E você? Você acredita que tem alguma entidade sobrenatural na floresta que proteja os animais e as plantas e que possa aparecer na forma de um animal para poder colocar medo em caçadores? Provavelmente você já deve ter escutado alguma história como essa. Já escutou? Comenta aqui. Sexta-feira vai ter uma história muito interessante para vocês, que também envolve uma visão em um cemitério extremamente afastado aqui na Amazônia. Uma boa noite a todos vocês e bons sonhos.